Olá, eu sou a Lili Mello, instrutora de artesanato da Fundação Cultural de Brusque, e hoje eu vou trazer essa receitinha super versátil para vocês de uma faixinha de cabelo em crochê. Na receita de hoje eu vou estar ensinando a fazer a faixinha, mas também ela pode estar sendo usada numa linha mais grossa ou lã para uma gola, um cinto ou até mesmo alça de bolsa. Vamos lá conferir essa receita? Para estar fazendo essa peça, então, eu vou estar usando a linha Anne e a agulha 175 ou a número 2. Ela é uma peça bem fácil, porém o gráfico pode se apresentar de uma forma um pouquinho difícil de estar fazendo. Então vamos lá comigo? Vamos iniciar com 12 correntinhas. A primeira é aquela que a gente não conta e mais as próximas aí a gente começa a contar como 12 correntinhas. Depois dessas 12 correntinhas, a gente vai laçar para um ponto alto e vai contar lá do inicinho. 1, 2, 3. Na quarta correntinha, a gente vai tirar esse ponto alto. E dentro desse mesmo buraquinho, a gente vai tirar 3 pontos altos. Tirado esses 3 pontinhos altos, a gente vai dar um intervalo de uma correntinha. Peguei a agulha bem fininha que tá enrolando um pouco na linha. Fizemos 3 pontinhos altos lá no quarto, correntinha de base, uma correntinha e novamente 3 pontos altos dentro daquele mesmo buraquinho, fazendo assim um leque, com 3 pontos altos, uma corrente, mais 3 pontos altos. Terminado aqui, a gente vai dar 5 correntinhas e repetir esse processo de 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos, aqui dentro desse buraquinho. E aqui a gente já vai estar formando a segunda carreira. E assim a gente vai indo fazendo essa tripinha por 33 carreiras nessa linha aqui que eu tô usando, que é a Anne, é uma linha com 2 fios, né? Uma linha de número 2. Se tiver usando uma um pouco mais grossa, tem que calcular aproximadamente uma tirinha de 30 centímetros. Não esquecendo que o nosso motivo, ele requer que nesse início seja sempre uma conta de múltipla de 4 carreiras mais uma. A nossa aqui vai ser 33 carreiras, 32 que é um múltiplo de 4, mais um, fechando com 33. Cheguei ao final aqui da minha 33ª carreira, eu vou estar colocando 3 correntinhas e fechando com um pontinho baixo aqui, ó, nesse elinho de 5 correntes que eu tinha feito ali na mudança de carreiras. O que torna esse gráfico um pouco mais difícil? As carreiras dele se iniciam neste sentido. E depois a gente começa a trabalhar ao redor. Então aqui nós temos 33 carreiras e a 34ª agora tá começando por aqui. Se vocês observarem no mapa, ele vai vir até a 33ª e depois aqui ele vai começar a pontuar como se fosse a primeira carreira novamente. Vamos lá? Fiz esse pontinho baixo, vou dar mais 2 correntes e agora dentro do próximo elinho eu vou estar colocando 8 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Terminado meus 8 pontinhos baixos, eu vou dar duas correntes, meus 8 pontos altos, duas correntes, venho na próxima argolinha, um ponto baixo, duas correntes e novamente vou fazer aquele trabalho dos 8 pontos altos dentro da argolinha criada. E sempre fazendo assim, com esse intervalo de duas correntes e um ponto baixo. Quando chegar nessa voltinha aqui de trás, que a gente deixou essas 3 correntinhas iniciais, eu volto com vocês pra gente tá vendo como é que faz. Cheguei aqui ao finalzinho, finalizei com 8 pontinhos altos. Agora eu vou dar um zoom aqui, centralizar bem, para tá mostrando como é que a gente vai fazer. Fiz os 8 pontinhos altos, dou duas correntinhas e venho lá, ó, naquelas correntinhas do início, bem na primeira, e vou dar um pontinho baixo. Depois disso, duas correntinhas e repito aquele processo aqui no mesmo buraquinho de onde saiu os 6 pontos altos com uma correntinha de intervalo aqui no inicinho. Eu vou fazer aquele lequezinho de 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos e já vou passar novamente para minha lateral. Vou colocar, faltou um pontinho alto aqui. Vou dar duas correntinhas e já aqui, ó, nessa primeira argolinha que ficou, eu vou vir aqui no topo dela, dar um pontinho baixo, vou dar duas correntinhas e já vou iniciar fazendo no próximo elinho, então, aquele trabalho de 8 pontos altos. Quatro, 5, 6, 7, 8. Fiz os 8 pontos altos aqui nesse elinho da lateral. Vou dar duas correntinhas. Uma, duas. Pegar aqui num pontinho baixo, duas correntinhas e ir repetindo até aqui o meu finalzinho, onde eu vou estar voltando com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz os últimos 8 pontos altos, duas correntes, e o último elinho que vai me sobrar aqui, ele nesse lado, ele vai finalizar com ponto alto. Desse lado aqui, ele finalizou com os 8 pontos altos e esse aqui finaliza com um pontinho baixo. Desculpa, eu tinha falado errado. E agora a gente vai dar duas correntinhas e vai vir aqui, ó, nesse meinho e repetir o mesmo processo que ele vinha das carreiras. 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo, mais 3 pontos altos. Vocês podem ver que esse motivo dos 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos, a gente usa nas extremidades aqui. O resto trabalhado segue naqueles 8 pontos altos. Vamos dar duas correntinhas. Pegar aqui, ó, nessa basezinha aqui de baixo, num baixíssimo, para encerrar. Onde a gente fez o último ponto alto da carreira de baixo, a gente vai encerrar com um baixíssimo. Encerrado esse baixíssimo, vamos subir 3 correntinhas equivalentes a um ponto alto, mais uma corrente e fazer um ponto alto aqui nesse ponto baixo de base. Fazemos um ponto alto no ponto baixo de base,
damos uma corrente. E aqui no motivo dos 8 pontos altos, a gente vai sempre trabalhar ponto sobre ponto e uma corrente de intervalo entre cada um deles. Ponto alto sobre ponto alto e uma corrente de intervalo. Ponto alto sobre ponto alto e uma corrente de intervalo. E a gente vai seguindo até o finalzinho. Eu vou fazer até o final esses 8 pontos altos com corrente de intervalo e quando chegar aqui nessa parte, eu já volto com vocês. Fiz aqui meu último ponto alto sobre ponto alto, vou dar uma correntinha de intervalo e vou vir pegar no ponto baixo de base com um ponto alto. Vou dar uma corrente e vou trabalhar novamente aqui, ponto sobre ponto, porém cada um deles com uma correntinha de intervalo. E vou vir até aqui a pontinha. Quando eu estiver chegando aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui ao finalzinho, ó. Finalzinho não, né? Finalzinho será lá. Mas aqui nessa pontinha do trabalho. E agora, eu fiz os 8 pontos altos sobre ponto alto com uma corrente de intervalo. Vou dar mais uma correntinha. E esse pontinho alto que eu sempre dou aqui no meio, eu vou fazê-lo aqui, onde eu encontrei o início do meu trabalho. Aquelas 3 correntinhas que a gente tinha deixado lá no começo. E eu vou botar um pontinho alto ali. Depois desse ponto alto, eu vou dar uma corrente. E aqui, ó, nesse motivo que eu tinha feito os 6 pontos altos, eu vou estar colocando ponto sobre ponto, um ponto alto, com um intervalo de corrente. Um ponto alto, com um intervalo de uma corrente. E vou fazer até chegar aqui do outro lado. Quando eu terminar aqui, chegar nessa pontinha aqui, eu já volto. Cheguei aqui, ó, fiz 6 pontos altos sobre ponto alto com intervalo de uma corrente. Eu tenho que ter um cuidadinho que aqui, ó, eu posso confundir com aqueles pontos altos aqui da ponta. Aqui já vem de outra carreira. Então, fiz esse motivo aqui na pontinha. Vou dar uma correntinha e aqui nesse ponto baixo de base, eu vou colocar um ponto alto, uma correntinha e agora eu já entro novamente naquela sequência de colocar ponto sobre ponto com um intervalinho igual eu fiz aqui. Chegando então aqui ao finalzinho da lateral, eu vou complementar essa pontinha, igual eu fiz aqui nessa parte. Dou o último ponto alto sobre o ponto baixo de base, uma correntinha, e agora nesses pontos altos aqui da ponta, que são 6, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, com uma correntinha de intervalo, em todos eles. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto para mostrar para vocês onde é que a gente vai pegar. Cheguei aqui no finalzinho, ponto alto sobre ponto alto com uma correntinha de intervalo em todos eles. Fiz o último, uma correntinha e agora, lembra que no comecinho dessa carreira eu fiz 3 correntinhas mais uma. Então, na terceira, eu vou fechar num ponto baixíssimo. E já vou trazer aqui para esse buraquinho a minha linha. Quando eu trago aqui para esse buraquinho, eu já inicio, então, a última carreira. Notem que essa penúltima carreira, ela foi toda composta de um ponto alto e uma corrente, um ponto alto e uma corrente, inclusive nas pontinhas. Então, agora, essa última carreira, a gente vai fazer o quê? 2 correntinhas e dentro daquele buraquinho de correntinha da corrente de base e dar um ponto baixo. 2 correntinhas, ir no buraquinho e pegar no buraquinho de base
E a gente vai fazer isso em todo o contorno da peça, até chegar novamente aqui. Cheguei ao meu finalzinho aqui, vou finalizar com um pontinho baixíssimo, cortar minha linha e arrematar. E a parte da faixinha já tá pronta. Para dar o acabamento ao redor da cabeça, eu vou estar usando um elástico, mas você também pode estar fazendo uma correntinha, como eu tenho nessa peça aqui, ó. A correntinha passou pelo mesmo lugar onde o elástico passaria, que é aqui, ó, nesses pontinhos que a gente fez na ponta, aqueles 6 pontos altos com intervalo de uma correntinha. Vamos colocar então aqui na nossa faixinha. A gente vai intercalando de acordo como tá no gráfico. Passa a faixinha, vai passar dos dois lados e unir ela no meio. Eu já volto com vocês para mostrar a união, como é que a gente vai fazer. Tem um nozinho bem apertado aqui, e agora eu vou centralizar esse nozinho no meio e vou começar a fazer uma carreira de pontos baixos ali no meinho, só para esconder esse meu pontinho. Venho fazendo, deixa eu girar aqui para ficar mais fácil. Passo a minha agulha em volta do elástico e fecho num pontinho baixo. E vou fazendo isso por um espaço de aproximadamente 5 centímetros, só para esconder o nozinho e deixar bem firme essa parte de trás. Esse elástico que eu usei, ele tinha 30 centímetros. Esse tamanho do elástico vai variar do tamanho também para quem que você está fazendo. Pode ser um pouco maior ou um pouco menor. Eu vou finalizar aqui essa minha carreirinha de ponto baixo e já volto. Tá aqui com o acabamento feitinha a nossa faixa de cabelo. Aqui eu trabalhei com a linha Anne, que é uma linha de espessura número 2 e agulha 1,75. Eu poderia ter trabalhado com a agulha 2, iniciando com 33 carreiras, numa faixinha de cabelo. Se eu quisesse transformar em alça de bolsa, era só aumentar o número de carreiras iniciais, sempre lembrando que deveria ser um número de carreiras múltiplo de 4 mais 1. E essa outra aqui, que eu fiz com o barroco número 6, virou uma linda gola bem quentinha. Eu fiz ela com 21 carreiras iniciais e finalizei aqui, ó, com uma correntinha e 2 pompons. E ela ficou super versátil porque, além de gola, eu posso estar usando como faixa de cabelo. Aumentando também com essa espessura de linha, vai ficar muito bacana de fazer um cinto. Agora eu vou ficar esperando vocês mandarem a foto do trabalho, o que vocês decidiram fazer. Se foi a alça da bolsa, a faixinha de cabelo, gola ou um cinto. Até a próxima semana!